Os melhores computers, as melhores marcas. The Hardware Show tá começando. E aí, ninjada dos gamers, só nos computers? Fica ligado que está começando The Hardware Show. Eu sou a uma turma do hardware. E hoje eu estou aqui para ensinar vocês a detonar os canalhas dos jogos mais transados do momento e também para falar de placas-mães, talvez. Então, meu povo, o que acontece? Geral postou dúvida aí recentemente, perguntando se mudar a placa-mãe muda o desempenho dos computers. E hoje eu tô aqui para responder essa dúvida para vocês que estão cheios das dúvidas. Então, indo direto ao ponto, a resposta para esta pergunta é a seguinte: muda mais ou menos, tá? Uma placa pica, como essas da Asus, essa da Aorus, essa da MSI, que tem aí o chipset mais recente da AMD, podem mudar o desempenho do seu computer. Só que isso aí depende de uma série de outros fatores. Então aí que, na teoria, se a gente pegasse duas placas como essa da Aorus e essa da Asus, que as duas têm o mesmo chipset da AMD, o X470, e a gente colocasse o mesmo processador, a mesma memória, a mesma placa de vídeo, o mesmo SSD, a mesma fonte, a gente deveria ter um resultado igual, ou pelo menos quase muito igual, assim, com uma diferença mínima aí nos frames por segundo ou nas pontuações se for nos benchmarks. Só que na prática, não é bem assim que a barca toca, nem a banda. A banda também não toca, eu não sei qual que é o ditado, é isso. Então, na prática, o que acontece é o seguinte: a placa-mãe é a peça que controla todos os componentes do seu computador, por isso que ela chama placa-mãe. Então, tanto a comunicação entre processador e HD, processador e outros itens, depende sumariamente da placa-mãe, já que vai passar tudo pelas trilhas ali e vai ter uma série de outros componentes que podem variar de uma placa para outra. É mais ou menos aquele exemplo do carro. Você tem dois carros pica, né? Ou aliás, um carro pica, o outro Celta 2012 a 80 km. Os dois vão estar rodando a 80 km, só que você vai ter uma série de outros fatores aí e depende de como você for analisar esses carros, vai mudar o resultado dos seus testes aí e por isso que um carro não vai ser igual ao outro, assim como uma placa não vai ser igual a outra e, portanto, o desempenho não vai ser o mesmo. Ah, agora vem o exemplo aqui, ó. Acompanha aqui. Olha o que chegou aqui, ó. Maletinha da placa, você pode levar tranquilo aí. Essa aqui eu não vou carregar porque eu tenho medo que caia e quebre, que não é minha. Mas se fosse minha, eu ia todo dia embalar minha placa, levar no ônibus, levar para tudo quanto é lugar para mostrar para os outros toda a minha crocância. Então vou dar um exemplo para vocês, agora eu tô atrás dessa placa. Nas antigas, a gente usava esta Gigabyte G1 Game no nosso setup do The Hardware Show, quando o The Hardware Show nem era The Hardware Show, ainda era Tecmundo Show. E naquela época, essa plaquinha, com o processador que está aqui dentro, que é um i7 6700K, era a nossa máquina. E aí que eu rodava os testes de jogos aqui com as placas de vídeo, rodava os testes de SSD, de memória RAM e outros itens. E aí um belo dia eu estava fazendo um teste com diferentes SSDs. E aí que um SSD deu um resultado muito abaixo do outro. E eu fiquei pensando, mas ué, que satanismo que é esse? Porra é essa? Satanismo porque é conectado nas portas de Satã, né? E aí o que aconteceu? Eu descobri o que, meu povo? Que tem dois controladores SATAs nessa placa-mãe. Então tem o controlador SATA do próprio chipset e fora isso a Gigabyte colocou um controlador SATA da Asmedia. E aí que das 13 portas, eu disse 13 portas, 4 eram controladas pela Asmedia e as demais eram controladas pelo chipset. E aí se você conectasse o SSD numa porta, dava um resultado e na outra dava outro resultado. Simples assim. E só que aí, às vezes, a gente não sabe dessas coisas e no dia a dia a gente aí tá de bobeira, de repente comprou um SSD loucão, colocou em casa e o desempenho deu diferente. Por que deu diferente? Que aí você nem sabia que tinha dois controladores, todas essas gambiarra aí, que você só ia saber se você rodasse um benchmark e se você também fosse ler no manual essa informação. E também acho que nem tinha no manual, era uma informação meio escondida assim, para descobrir qual porta que era qual de cada controlador. Então tudo isso aí muda o desempenho, por exemplo, e a gente nem sabe. E aí se você vai rodar o benchmark de SSD já é uma coisa. Agora você vai rodar um outro benchmark geral, ele vai afetar o desempenho na comunicação com a memória, na comunicação com o processador. Tudo isso aí vai alterar sim. Por conta de quê? Por motivos de placas-mães que descascam tudo minha pele. Me transformam em cobra, sendo que eu não mereço isso. Nada a ver. A minha camiseta aparece inteira aí? O pessoal vê? Yo, Kill Bill. Versão Game of Thrones, é isso aí. Podia pegar uma outra placa agora, né? Aqui, ó. Já tá pronta. Pediu placa? Chegou. O pessoal do grupo do Discord falou que eu pego as placas erradas, agora eu tô pegando as placas certas. Agora eu aprendi com o pessoal do Discord aí como é que pega a placa antes. Todas as placas aqui deram RMA, tive que mandar de volta lá pra consertar, que eu pegava nos contatos. Agora eu achei como é que faz aqui, daí não dá mais problema. Ó, essa aqui é a primeira que foi salva. Então tem outras coisas que podem afetar o desempenho. Por exemplo, memória DDR4, porque cada placa aí tem um suporte para memória DDR4, sendo que algumas vêm com suporte para overclocking. Aí você tem uma placa que roda em DDR4 3200, outra placa que roda em DDR4
3.400. E esses 200 MHz de diferença no clock da memória podem sim fazer diferença, principalmente no caso do setup aqui com o AMD Ryzen, que se beneficia muito mais dessa questão. Fora isso, a gente tem os slots PCI Express, que pode mudar, então de repente, deu problema no seu slot de cima, você colocou embaixo, já muda o desempenho nos seus jogos. E tem placas aí que tem suporte para SLI, Crossfire, e até mesmo questões de configurações na BIOS podem mudar, por que não? Alguma placa às vezes já vem com alguma configuração alterada do multiplicador, ou na tensão do processador, e tudo isso vai dar alguma diferença. Então, nem tudo é tão simples como a gente pensa. Ó, aqui a gente tá fazendo um unboxing ao vivo pra vocês, porém já gravado. Olha só, essa aqui só tem 4, Satan, ó. Os caras falam, nossa, essa só tem 4, fica imaginando quem que usa mais de 4 HD. O cara tem que ser muito guloso do processamento pra... Nossa, guardo uma coletânea enorme aqui, todos os discos toda a discografia da Mia Khalifa eu guardo nos meus HDs. De 4 teras. Só que, meu povo, não acabou. Além de todas essas questões que eu já comentei, tem outros componentes que podem fazer a diferença. Por exemplo, essa plaquinha piquititita aqui, que é uma Asus A320M, a gente vai ter resistores e capacitores mais simples. Se você reparar, por exemplo, no setor de áudio, a gente tem uma quantidade de capacitores bem menor do que aquela que a gente já mostrou na placa da Crosshair 6 Extreme, que a gente comentou, pediram pra eu fazer o Extreme, né? Tô dando de volta. Fiz até igual o meme editado. Uau! Então, numa placa você vai ter 1 million capacitores e na outra não necessariamente. E aí isso vai mudar. Vai mudar também fases de alimentação. Aqui a gente só tem 5, 6, que eu contei agora 6. Na outra você vai ter 12, 14 fases. E tudo isso vai alterar também a precisão no funcionamento da CPU, que vai poder funcionar de forma muito mais estável. E com isso você vai poder fazer overclocking. Além disso, existem placas que não têm suporte para overclocking, assim como existem processadores. E tudo isso vai mudar então o desempenho. Então sim, a placa-mãe, que é o item central para conectar tudo isso, afeta sim o desempenho da sua máquina. Agora, o que você não pode esperar é que a troca de uma placa-mãe vai ocasionar um resultado de 15% a mais em frames, até porque ela é a placa-mãe, não é a placa de vídeo, né? Não é ela que roda os gráficos. E aí que esses dias eu tava testando os Ryzen 7 e 5 de nova geração, e aí eu rodei testes na X470 da MSI e também na Crosshair, que tem o mesmo chipset. E aí que eu vi que, por um acaso, essa daqui dava resultado melhor no CPU-Z e essa daqui no Realbench, e fiquei pensando, mas que pombas é isso, né? O que eu penso é que, aparentemente, existem uma série de outros componentes aí que a gente não sabe, que não tem como saber antes de comprar uma placa. Então, às vezes, você vai comprar, você vai ver o chipset, vai ver o suporte DDR4 e outros itens, mas não vai saber como que vai ser na prática esse resultado, porque esses outros itens podem sim afetar o desempenho da máquina. Então, foram outros fatores alheios aí, incluindo esses que eu já citei, transistores, resistores, chips integrados que fazem diferença e que às vezes aliviam a carga para o processador, e isso vai fazer diferença. Então é bom sempre acompanhar os testes aqui do Hardware Show e também de outros especialistas aí, é claro, para você ficar ligado e poder avaliar qual placa que é melhor para o seu setup. Então, povo, agora a hora que vocês queriam, espadada mágica. Só isso. Não, fale com o Fábio de novo. Benjamin Rafael de Souza. Bem que o Mago podia ter um quadro ou app só dele. KKKKK. É isso aí, também acho. Fábio Fernandes. A melhor hora é a vinheta Fale com o Fábio. KKKKK. Que nada, cara. Tá muito melhor assim, ó. Fale, o Mago. E agora uma pergunta no Instagram de Jesus is Lost. Fábio, você seca o cabelo nos coolers? William Tael, a Fátima Bernardes do hardware. KKKK. E aí, ninjada dos games? Só nos computers? Fica ligado que está começando The Hardware Show. Agora, galera, o que eu espero? Eu espero ter solucionado aí a dúvida de vocês. Também espero que vocês vejam todos os filmes do Quentin Tarantino, porque ele é um cara muito legal e Kill Bill é um filme muito bom. E agora, se você tá com dúvida, fica de cona aí. Você pode o quê? Entrar no The Hardware Group, postar suas dúvidas lá, vai ter todo um povo solícito, pronto para mandar as melhores respostas e os melhores likes. E também, é claro, você pode entrar no novo bonde, o bonde do Discord do The Hardware Show. Também está o link no canal, na página inicial do canal. Também vai estar aqui no campo de descrição. Campo muito discreto, campo da descrição. E aí você clica ali e fala com o palhaço mais sensual do Brasil e com várias outras pessoas, que vai ser super divertido, tá bom? E agora eu peço aí na humildade, é claro, para você deixar o seu like cremoso, se inscrever no canal Sensual do Hardware e também dar aquela marretada forte na sineta cósmica para receber vídeos irados
de hardware aí do seu amigo Fábio Jordan, que você encontra onde? No @FábioJordan lá no Instagram, é claro. Muito obrigado, valeu, é nóis que joga!